Graça e paz, meus irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Me chamo Orly Paiva, sou evangelista da Igreja Assembleia de Deus, Campo de Moca, no Japão, e quero compartilhar uma palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amados irmãos, isso aqui são palavras de Jesus. Porque quando é o homem que fala, muitos falam, não, foi o homem que falou, foi o homem que disse. Por isso temos a Bíblia para conferir o que está escrito nela. A palavra de Deus diz em 2 Pedro, capítulo de número 1, e versículo de número 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Estamos diante de uma realidade. Nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. O Senhor, ele foi ressurreto dentre os mortos e está à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. E como toda promessa que Jesus fez, ele cumpre e sempre cumpriu e há de cumprir muitas mais. Jesus, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para cada um de nós. E fora isso, meus irmãos, os profetas do passado, os apóstolos, todos eles foram inspirados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Mas aqui nessa palavra do qual nós mencionamos agora, quem disse aqui essa palavra foi o Mestre, foi o nosso Senhor, Jesus Cristo, o maior, onde a palavra de Deus diz que não existe ninguém maior do que Jesus. Ele está acima de todo principado, de toda potestade, de todos os anjos, de todos os dominadores desse século. Não existe ninguém maior do que o nosso Jesus. E Jesus, em sua palavra, ele diz, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Ele não veio trazer algo novo além do que já estava escrito, mas ele veio para cumprir todas as escrituras. E se observarmos aqui no versículo de número 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porque as pessoas têm dificuldade de quando é o homem que está falando, o pastor falou, o evangelista falou, não, porque foi o apóstolo Paulo que falou, foi o apóstolo Pedro que falou. A Bíblia é bem clara quando fala que os santos homens de Deus, eles foram inspirados pelo próprio Espírito Santo do Senhor, mediante revelação de Deus. É o próprio Deus revelando, usando a boca do profeta, do homem ou da mulher de Deus. Louvado seja Deus. Amados irmãos, abram as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Está escrito da seguinte forma, porque dizendo um, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento.
pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o fundamento da igreja. A palavra diz que ele é o cabeça desse corpo. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o verbo encarnado de Deus. Ele é a própria semente da mulher, o cordeiro pascual. Ele é o quarto homem na fornalha de fogo ardente. Ele é o verdadeiro profeta. Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso parente divino. Ele é o nosso redentor, nosso libertador. Ele é aquele que vive para todo sempre. Ele é aquele que virá a arrebatar a sua igreja, onde na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome de Deus. Ele é o verbo de Deus, a porta, a resplandecente estrela da manhã. Ele é o leão da tribo de Judá. Louvado seja Deus. Ele se faz presente. E aqui nesta palavra é Ele mesmo, o Criador de todas as coisas, o verbo de Deus, o próprio verbo, onde Ele diz na sua santa palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, Cristo Jesus. E é através dele, por meio dele, somente por ele e para ele, e são todas as coisas. E tudo foi criado por ele e para ele. Tamanho é, meus irmãos, o amor de Deus Pai para com Jesus. Tudo foi criado por Jesus e para Jesus. E por Jesus, para a glorificação do Filho. Louvado seja Deus. Mas Jesus, ele não se esqueceu de nós, não se esqueceu nem de mim e nem de você. Jesus não se esqueceu de nós. Mas ele entregou o mundo inteiro ao homem, para que o homem viesse a lavrar a terra. Mas o homem veio, cometeu o pecado, a iniquidade. Ele desobedeceu a Deus por ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a serpente que enganou a Eva foi amaldiçoada. E o homem, pelo seu próprio trabalho, ele iria obter todas as coisas nessa terra. Mas a palavra de Deus diz que o trabalho, ele que dignifica o homem. Não reclame, meu irmão, se você está cansado, se seu serviço é pesado, o trabalho, ele dignifica o homem. Pense em tua cabeça que tem muitos que não têm um emprego e dariam tudo para ter um emprego que você tem. Mas glorifica a Deus, faça uma ação de graça mediante uma oração de agradecimento a Deus e glorifica a Deus pelo serviço que você tem. Louvado seja Deus. A palavra diz que em Jeremias, capítulo 23, versículo 28, capítulo 23, versículo 28, o profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa para salvar, para curar, para libertar. É poderosa para ensinar e edificar o corpo, onde o cabeça é Cristo. E é o próprio Cristo que disse na sua escritura sobre o reino dos céus. Quem entra no reino dos céus? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
E nesse sermão na montanha onde Jesus, ele trata acerca do reino dos céus, meus irmãos, ele faz menção de algo muito importante que você tem na tua cabeça. Muitos almejam dons espirituais, dom de língua, dom de interpretação de língua, dom da ciência, do conhecimento, dom da palavra, dom de cura, operação de maravilhas. Isso é um dom de Deus, dom de sabedoria. Aquele que almeja o dom espiritual para realizar a obra de Deus, Deus ele concede aos seus servos para que a obra venha a ser realizada com perfeição. Mas a salvação do ser humano não é mediante o dom que a pessoa tem em suas mãos. Porque a palavra de Deus diz da seguinte forma: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aqui tem servos de Deus na palavra do Senhor, descrito aqui, que profetizava, que expulsava demônios e que fazia maravilhas, utilizando do nome de Jesus, porque Deus era na vida deles. Só que tem algo importante que eles não levaram em conta. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra de Deus diz que aquele que peca, vive na prática do pecado, esse nunca o viu e nem o conheceu, não conheceu Jesus. No livro de 1 João, capítulo 3, versículo de número 3, 1 João 3,3. E qualquer que nele tem esta esperança purifica a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade ou o amor nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Da mesma forma que Jesus perdoou os seus pecados, ele não levou em conta o que você praticou no passado, quando você aceitou Jesus. Da mesma forma, Jesus pede a você: perdoe a seu irmão, porque muitos foram os pecados que Jesus perdoou sobre a tua vida. Não seja um hipócrita, não seja um crente de fachada. Tenha misericórdia. O apóstolo Pedro perguntou ao Senhor Jesus: Senhor, quantas vezes deveremos perdoar os nossos irmãos? Até 7. O Senhor Jesus olhou para a cara dele e disse: homem, não digo somente 7, mas 70 vezes 7. O que nós devemos ter com isso, irmãos? Que a prática do perdão, essa sinceridade, nós temos que estar constantemente em ação, perdoando os nossos irmãos, aquele quem nos ofende,
porque aquele que não perdoa, esse não receberá o perdão do nosso Senhor. E isso é bíblico. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Aleluias, louvado seja Deus. Glorifica a Deus, aleluias. Porque se você não glorificar a Deus, diz nas Escrituras Sagradas que até as pedras clamarão. Louvado seja Deus. Sejamos um cristão verdadeiro, um cristão de prática, um cristão de testemunho, não um cristão cheio de dons sendo usado por Deus, mas omitindo nas condutas de prática de vida. Jesus, ele quer que exerçamos os nossos dons, mas muito mais exerçamos o testemunho e prática de vida para aperfeiçoamento da nossa fé em Cristo Jesus. Quem entrará no reino dos céus? Aquele que não pratica injustiça, nem adúlteros, nem feiticeiros, nem afeminados herdarão o reino dos céus. Mas todos aqueles que praticam a verdade, que seguem a Jesus, que permanece firme e fiel até os últimos dias da nossa vida. Eu quero deixar essa palavra com os irmãos, que a graça do nosso Senhor e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, para hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.